Boa noite, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Adoração Acústica Podcast. Estamos felizes de recebê-lo aqui mais uma vez para uma noite de muito conhecimento, uma noite onde o Senhor irá se revelar profundamente aos nossos corações. Temos a certeza de que o Senhor já está aqui nesse ambiente, no Teatro Lena de Graça. Nós podemos sentir a presença do Senhor aqui. E nós queremos que o nosso desejo, a nossa oração é que você também na sua casa seja alcançado por essa presença, pela presença do Senhor. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa pequena oração, tá bom? Espírito Santo, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, de podermos buscar a Tua face, de poder aprender mais de Ti, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, diante da Tua presença, Senhor, ouvindo do Teu amor e também compartilhando do Teu amor, Senhor. Queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar cada vida nesse momento, cada pessoa que está aqui no Teatro Lena de Graça, cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo, Senhor, através do canal no YouTube, que o Senhor possa alcançar cada vida, Senhor. Que essa noite seja uma noite de clareza, que essa noite seja uma noite de resposta, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer morada em nossos corações. Que nós possamos sair daqui no final dessa live, certos de que o Senhor tem cuidado de nós, certos da Tua bondade e do Teu amor e ainda mais convicto de que o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Nessa noite nós estamos aqui para poder adorar, para poder ouvir um pouco mais do Senhor. Então, antes de nós iniciarmos o nosso momento de adoração, eu já queria te pedir, compartilha o link dessa live, seja canal de bênção na vida de alguma pessoa, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos da igreja, talvez pessoas que você acha que precisa ouvir uma palavra hoje. Compartilha esse link, seja um canal de Deus nesse momento e deixa o Senhor te usar de forma poderosa, porque nós temos a certeza de que o Senhor irá falar profundamente aos nossos corações. Que o Senhor possa te abençoar e que a partir desse momento você possa viver um momento junto conosco aqui de adoração, onde o Senhor certamente irá falar aos nossos corações. Maestro, vamos adorar o Senhor, meu amigo? Amém, boa noite. Boa noite a todos. Você que está aí ligado, já vai compartilhando como o nosso querido irmão falou. E vamos adorar o Senhor na sua casa. Eleve seu pensamento agora a Deus, retribuindo toda a honra, toda a glória ao santo nome do Senhor Jesus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante, você da plateia. Teu nome é o mais alto, é noite de adoração, é sobre todos os tronos. Exaltando vocês não estão cantando não, hein? Os quentes foram, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, aquele que é
Cadê aquelas palmas? O meu Deus sabe tudo. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Ele que me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, eu vou seguir. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Você vai declarar assim, ó: eu sou filho do rei. Yeah, eu sou filho do rei. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Oh, oh, oh. Ele que te fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Eu vou seguir com fé, eu vou. Como águia vou. Eu quero ver só vocês ficando bonito. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Para onde? Mais uma vez.
Deus. Glória a Deus, amém? Muito bom adorar o Senhor, que ambiente maravilhoso, nós podemos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Já quero aproveitar e te convidar para no próximo podcast, não será semana que vem, na outra, no final nós vamos avisar direitinho. Para você estar aqui conosco no Teatro Lena de Graça, são momentos aqui incríveis onde o Senhor ele fala poderosamente aos nossos corações e você está perdendo uma grande oportunidade de poder estar aqui conosco adorando. Eu sei que pelo canal do YouTube é muito bom, chega a uma qualidade boa, estamos trabalhando para poder alcançar um nível de excelência ainda melhor, mas nada comparado a estar aqui. Então venha estar conosco no próximo podcast, tá bom? Vai ser uma bênção, você pode ter certeza, assim como será hoje. Já queria também aproveitar te comunicar o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um tema de muita relevância nos dias de hoje. Sabemos que são dias difíceis, mas ainda existem pessoas que colocam a sua família no altar para poder viver uma vida para o Senhor. E eu queria nessa noite chamar aqui o pastor Fabiano Gomes, que vai estar compartilhando conosco sobre esse tema. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vocês estão ouvindo a gente bem aí? Vão dando uns feedback pra gente, pra nossa equipe aqui tá bem preparada, para vocês estarem aí recebendo o melhor. Pastor Fabiano, meu Deus, deu ruim aí? Tá ficando bom. Tá ficando bom? Então tá bom. Pastorzão, seja muito bem-vindo ao Adoração Acústica Podcast. Tanto eu quanto toda a nossa equipe estamos muito felizes de recebê-lo aqui mais uma vez. Mais uma vez, não. Mais uma vez, você já veio, né? Já esteve aqui? No podcast não, mas no não? Teatro, no Lena de Graça, sempre, É né? porque o pastor tá sempre aqui, então acaba se tornando Já me costume, sinto né? até da casa, né? Mas é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. O senhor pode ficar à vontade para poder fluir naquilo que o Senhor Uau. tem colocado no seu coração. Não precisa ficar nervoso, fica tranquilo, deixa fluir. Vai ser uma bênção, pastorzão. Uau. Pastorzão, o nosso costume antes de iniciar as nossas perguntas, nós perguntamos quem é o nosso entrevistado e nós queremos saber quem é o pastor Fabiano. Uau. Boa noite, né? A paz do Senhor, Otávio, a paz do Senhor a todos os ouvintes do podcast. Só me posiciona para onde eu olho, ok? Essa pergunta me foi feita há 4 anos atrás, lá na cidade de Montes Claros, e eu quero aqui enaltecer o nome da pessoa que me fez a pergunta. Foi o apóstolo Walter, da maior igreja de Montes Claros, aonde eu tenho por amigo esse apóstolo, também pastor Leandro, lá de Montes Claros, e um dia sentado na mesa da casa dele, ele me fez esta pergunta: quem é você? E eu fui responder aquilo que veio de ímpeto, né? Eu sou Fabiano, eu sou casado, eu sou esposo, eu sou pai, sou marido, sou servo, sou pastor. E aí ele me fez essa pergunta umas 5 vezes, porque nas minhas respostas não houve definição. E aí, ao findar, ele disse assim a mim: pergunte para mim quem sou eu. E aí eu decidi perguntá-lo: quem é você? Então a resposta dele passou a ser algo que rege a minha vida de 4 anos para cá. E a minha resposta para a sua pergunta, antes de falar que sou esposo, que sou pai, que sou pastor, eu sou um propósito de Deus, que Deus Amém. estabeleceu para um tempo, para uma geração e para um propósito estabelecido. Então, quem sou eu? Um propósito que Deus estabeleceu para que o nome dele seja glorificado. E dentro desse propósito, eu sou casado com a minha princesa, digníssima Simone, sou pai do Samuel, meu primogênito, sou pai do pequeno Lucas. Hoje estou pastor, porém não nasci pastor. Hoje sou pastor, sou pastoreado, sou Amém. membro da igreja Shekinah de Xerém. Esse sou eu, né? Alguém que vive para a manifestação da glória de Deus. Quem sou eu? Um propósito. E dentro desse propósito, rege toda a minha família. Amém, pastorzão. Uma bênção recebê-lo aqui.
Nós vamos falar sobre bastante coisas hoje, acredito que vai ser um tema muito relevante. Vamos falar sobre o ministério itinerante, vamos falar sobre algumas outras coisas que estão dentro desse tema familiar, que é um tema muito importante. Hoje a gente tem visto na mídia, nós temos visto próprio inferno tentando contra a família, tentando deturpar os valores, os princípios, e eu louvo a Deus quando eu vejo uma família como a sua, pastor, que toda a sua família está na presença do Senhor, caminhando, servindo, buscando a Deus. Isso para nós é motivo de muita alegria, porque a gente vê que nos dias de hoje tem sempre um ou outro, aí um tá, outro não tá. É sempre muito complicado, e quando a gente vê isso, a gente se alegra. E é muito bonito, pastor, é muito bonito. Já queria falar aqui, é muito bonito. E nós vamos iniciar as nossas perguntas aqui agora, pastorzão. E dentro disso, a gente queria falar um pouco sobre o serviço, pastor. O serviço nós sabemos que existe o serviço ao Senhor, sabe, de diversas maneiras, mas eu queria que o Senhor falasse para a gente um pouco qual é a sua maneira de servir ao Senhor, como pastor, como filho de Deus, como um pai. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre o serviço, para a gente começar a entrar dentro dessa temática da família. Bom, de fato existem muitas maneiras de servir ao Senhor, mas antes de ser direto, na sua resposta, eu quero dizer que talvez talvez ao meu parecer, talvez essa seja a grande problemática do século XXI. Qual? O servir, literalmente o servir. Por quê? Porque a gente percebe que uma grande massa, e eu não vou estabelecer isso como maioria, mas uma grande massa, Otávio, ela está muito mais preocupada em ser vista do que servir. Então a gente descobre muita gente com muita disponibilidade ao ser visto, mas com pouca disponibilidade ao serviço. Uau! Então, quando a gente se depara com isso nas igrejas, como eu sou um itinerante, esse assunto é daqui a pouco, mas a gente descobre o coração dos pastores quando a gente vai nas igrejas. E qual tem sido a grande dificuldade com referência às igrejas do século XXI dentro deste tema? É gente demais querendo ser vista e gente de menos querendo servir. De que maneira hoje eu sirvo? Hoje eu e a minha casa, já há 15 anos, na verdade 16 anos aproximadamente, porque a decisão veio logo depois de algo que aconteceu e eu vou falar depois. Mas isso já queimava dentro do nosso coração. Hoje a nossa família serve de forma integral. Então, eu não tenho um emprego, uma fonte de renda, eu não tenho um trabalho fixo. Nós, depois de orarmos juntos como família, decidirmos juntos como família, então fomos servir a Deus de forma integral. Então, essa pergunta sua, como eu sirvo hoje a Deus, como a minha família serve, talvez seria de todas as respostas a mais simples. Nós servirmos de forma integral. Nossa família é de fato uma família sacerdotal de moldes antigos da Bíblia, né? Como a tribo de Levi, que não tinha casa, não tinha terra, não tinha posses, mas tinha a responsabilidade de cuidar do templo, de prestar os louvores, de carregar a arca. Então hoje a minha família, ela vive esse ministério itinerante de forma integral. Eu não trabalho, minha esposa não trabalha, meus filhos são de menores, são uma adolescente, uma criança. Então hoje nós servimos, mas a gente sabe, Otávio, que dentro desse tema existem muitas linhas que muitos pastores vêm sofrendo, uma dificuldade muito grande em gerar pessoas que de fato queiram servir de forma voluntária, sem se preocupar com aquilo que é financeiro. Então, o que a gente vê é muita gente querendo fazer muita coisa, mas esse querer fazer está pautado, baseado, está consolidado em uma retribuição. Quando, na verdade, a Bíblia diz que aquele que busca só para essa terra, de fato,
não entendeu o que a gente tem pronto e preparado para a gente na eternidade, Otávio. Sim, pastor. Muito interessante essa sua fala. E eu já até adiantei aqui sobre a sua casa, né? Que essa era a próxima pergunta. Já contei antes que toda a sua casa serve ao Senhor, mas o Senhor começou a entrar um pouco nesse detalhe de que o Senhor, a sua esposa, os seus filhos, vocês servem ao Senhor. E eu queria que o Senhor contasse um pouco dessa sua experiência como um pastor itinerante, com uma família itinerante, onde todos vocês trabalham no ministério. Queria que o senhor explicasse um pouco para que ficasse também claro para o pessoal entender como que realmente funciona isso. Porque a gente vê que hoje esse conceito é muito complicado. O senhor estava falando agora sobre pessoas que estão preocupadas com o recurso, com o dinheiro, estão preocupadas em servir a igreja para poder ter esse retorno financeiro, e a gente sabe que não são todos que têm esse coração. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente. Só repete a pergunta, por favor, por gentileza. Você e a sua casa servem ao Senhor. Nos conte um pouco dessa experiência. Ok. Aí vai levar tempo, viu? Talvez alguns podcasts, né, princesa? Mas assim, vamos lá. Quando foi que isso começou? Isso começou quando nós fomos morar em São Paulo a primeira vez. De que maneira nós fomos morar em São Paulo? Sem nenhum tipo de planejamento. Minha esposa estava grávida de 6 meses, não é isso, princesa? 6 meses. E aqui no Rio de Janeiro, eu não consigo explicar a você, mas também não culpamos ninguém. Temos maturidade de entender que foram ações de Deus. Amém. E a maturidade, essa frase fica aí para os nossos amigos internautas do podcast. A maturidade, ela é gerada no ventre da dor. A maturidade é gerada no ventre da dor. Explico. Nós estamos aqui 6 meses e todo aquele que tem família, quando eu me caso, eu faço parte da família dela. Sim. E assim sucessivamente, natural, né? Então, o que você espera quando sua esposa anuncia a gravidez? Contar primeiro para os pais, que automaticamente viram avós, né? Sim. Então, você logo espera, poxa, vai vir da parte da avó o primeiro presente, da parte do vô o primeiro presente, e os tios, as madrinhas, né? Todo mundo, né, que quer fazer parte disso tudo, você pensa logo assim, né? Quando eu contar, as pessoas vão se alegrar com tudo isso. E a gente percebe que na nossa fala de gravidez, Deus permitiu que isso acontecesse. Então, nós não tivemos nenhum tipo de auxílio e ajuda para nada durante 6 meses. Em 6 meses, o Samuel, que ainda estava no ventre, não tinha nenhum aquele sapatinho de tricô que alguém faz, aquela, né, que as vovós, nada disso. Mas por que a gente não culpa? Porque a gente entende que é uma fase de maturação. Deus queria maturar a gente em alguma área. E para que isso acontecesse, era necessário que coisas como essas fossem regidas. Então, um dia estávamos indo para a igreja, que éramos membro, ela com 6 meses, me fala do tempo, por favor, porque essa é uma resposta longa. Tá bom? À vontade, puxa, tá tranquilo. E aí, dentro da igreja, o pai dela chamou a atenção dela e teve uma pequena discussão de pai e filha, coisa simples, né, princesa? Uma coisa assim que aconteceu. E aí a tia dela liga para ela no mesmo dia, vê ela chorando no telefone. Vem passar um final de semana aqui. Foi desse jeito, não foi, princesa? Vem passar um final de semana aqui em São Paulo. A gente foi com mala para passar um final de semana e ficou quase 5 anos. Então foi assim que nós fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, Deus nos estabeleceu numa igreja, nos tornamos membro, comecei a ser sabatinado para me tornar pastor. E dentro desse tempo, essa igreja fechou e nós não queríamos vir embora, não tínhamos entendido de Deus voltarmos. E aí, então Deus nos posicionou a uma outra igreja, migramos para essa igreja. E nessa igreja nós ficamos durante quase 3 anos, 2 anos e 8 meses. Nesses 2 anos e 8 meses, eu arrumei um emprego muito invejável, muito top, salário muito alto, mas desgastava muito o meu casamento. Eu tinha um salário bom, mas não tinha uma boa família. Então, eu tinha muito dinheiro, mas não tinha muita paz. Então, a gente precisa saber escolher o que a gente quer. Verdade. Ou a gente quer muito dinheiro, ou a gente quer muita paz. Talvez dá para viver com os dois. Não é impossível. Mas talvez
vai ser obrigatório da gente, como família, abrir mão de alguma dessas duas coisas, para que predomine aquilo que é mais importante, que é a paz, mais do que o dinheiro. Comprei uma moto, na compra da moto, reprovada pela minha esposa, mas mesmo sendo reprovada, eu consegui convencê-la, e aí convencendo-a, ela aprovou, e eu comprei a moto num sábado, e fiquei com a moto 7 dias exatamente. No último dia que eu fui trabalhar com essa moto, na sexta-feira, que ia completar o ciclo de 7, ela foi. Recebi numa quinta-feira uma roupa que antes eu não tinha recebido, um conjunto inteiro. Eu não queria enaltecer a marca, mas todo mundo fala da marca, então não tem problema. Da Nike, um conjunto lindíssimo da Nike, de casaco, camisa, blusa, calça, tênis, tudo. Coloquei para ir trabalhar, né, princesa? A primeira vez. E ela fez uma coisa que nunca tinha feito. Ela foi até o portão com roupas de dormir para se despedir de mim, como nunca tinha feito. Desculpa. Ela foi lá despedir de mim. E aí me deu um beijo e eu fui embora. Ela ficou lá, falou que ficou lá olhando. E coisa de 45 minutos depois, a empresa liga para ela para dizer que eu tinha sofrido um grave acidente. Estava internado no hospital e que era para ela ir para o hospital porque estavam chamando alguém da família. Um carro saiu de uma rua de barro e me pegou com a moto. Eu estava a 85 km por hora, exatamente. Só que o carro saiu e me pegou na avenida. Nele me pegar para a avenida, eu vi o carro e senti a batida. Mas no alto eu apaguei. Quando eu bati no chão, eu acordei de novo. Só que aí eu acordei com as nossas 7 costelas, todas elas quebradas. Nossa. Sendo 6 costelas para baixo, uma para cima. Perfurou a minha pleura e eu entrei em estado de hemorragia interna. Eles têm os graus lá, eu não vou me lembrar, mas eu entrei no último grau. Fiquei 1h30 e poucos minutos no chão aguardando uma ambulância que estava a 5 quilômetros de mim. Fiquei 1h35 minutos no chão aguardando uma ambulância que estava a 5 quilômetros de mim. Protocolo. Eles tinham que atender o protocolo. E aí o protocolo veio. Quando eu cheguei no hospital, nós ficamos sabendo de tudo isso. O médico chamou a minha esposa e a frase do médico para ela foi essa: faz ele rir, para que a última expressão que você for guardar do seu marido seja ele sorrindo. Faz ele rir. Eu não estou sendo longo, eu estou te contando como surgiu a decisão. E aí ela chamou o médico e disse assim: meu marido não vai morrer. Isso é para a glória de Deus. Ela disse isso ao médico. E aí, quando ela vai para a sala vermelha onde eu estava, cadê o maestro? Maestro, por favor. Cadê o maestro? Eu acho que é dó maior. Por gentileza. E aí ela vai para a sala vermelha, Otávio, cantando uma canção. Eu acho que é da Estila, princesa. Eu acho que é da Estila. Tu és fiel. Você lembra disso, não? Você foi para dentro da sala vermelha cantando essa canção. Você pode cantar só o refrão, por favor? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E aí ela foi para
ela foi para dentro da sala e me viu lá, naquele estado. Eu estava com um dreno, um negócio horrível, e perdi muito sangue. O médico disse que o grau de hemorragia que eu estava era um grau irreversível. Irreversível, devido à quantidade de sangue que eu perdi em 2 horas. Na verdade, para mim não foi 2 horas. Na verdade, para mim duraram quase 40 segundos, porque foi o tempo que deu dele abrir um buraco aqui, não vou mostrar por ética, enfiar uma mangueira e achar onde estava o sangue para esse sangue sair. E aí eles têm no dreno um pote, Otávio, que ele tem 3 litros, cabe 3 litros no pote. 1,5 litro tem uma solução e 1,5 litro é vazio. Em 40 segundos encheu 2 potes a ponto de derramar. Nossa. Derramar no chão. E eles colocaram um 3º pote, e foi por isso que o médico disse que já peguei pessoas aqui com grau de hemorragia 1, que é o menor, e não viveram. Seu marido está no último e não vai viver. E aí ela disse que eu não ia morrer, porque Deus tinha falado algo com ela. No outro dia pela manhã, ela, me perdoe. O telefone já tá ligado. Não, ele tá. Eu botei para vibrar e ele não parou. Vocês me perdoem, ao vivo é assim mesmo. E aí, Otávio, pela manhã, eles foram fazer exames. Aí, se tem algum enfermeiro aqui, me ajude, eu não sei explicar. Plaquetas, glóbulos e por aí vai. E a enfermeira começou a furar meus dedos e eu fiquei assustado com aquilo, maestro, porque ela furava e no aparelho dela, o resultado que ela queria era totalmente o oposto que estava dando. E aí, quando o médico passou, ele viu o desespero da enfermeira furando. Ela disse: doutor, meu aparelho está ruim, alguma coisa aqui e tal, você não tem um aparelho novo? Ele acabou de chegar aparelhos que estão aferidos, pega um novo e faça o teste. Resumindo, Otávio, furaram, descobriram que em menos de 24 horas o sangue que eu tinha perdido já tinha voltado para o corpo. Uau. Menos de 24 horas. E depois, quando eu tive o alta, o médico disse que o tanto de sangue que eu perdi levaria de 1 a 2 anos para o corpo gerar de novo. Nossa. Então você vê, em menos de 24 horas, porque eu cheguei de tarde, passei o dia, passei a noite e de manhã estava bom. Então, e aí fiquei 13 dias internados, princesa, e fui para casa. Nesses 13 dias, e aqui eu te respondo, ó, não estou enrolando, ó, te respondo. Nesses 13 dias, a Igreja Católica faz um serviço nos hospitais. Sim. Precisa ser enaltecido, porque é um serviço muito bem prestado. E foram 2 irmãs da Igreja Católica lá no meu quarto, com a música, maestro, vai ajudando se o senhor puder, com a música que estava em alta na época do meu acidente, Regis Danese. E a música era: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Elas entraram com esse negocinho. E aí, para não querer ser agressivas de dizer que eram da católica, elas disseram assim: podemos orar por você? Eu disse: claro, por favor, ore. Mas a gente identifica por aquilo que elas carregam, né? Sem problema nenhum, sem preconceito algum. E elas começaram a orar por mim, oraram. Viraram as costas e saíram do meu quarto. Não deu segundos, voltou uma delas. Aí uma delas voltou, pediu minha mão direita, pegou a minha mão, olhou no meu olho e disse assim: lembra do voto. Foi isso que ela falou para mim. Virou as costas e foi embora. Aí eu entrei em desespero, porque lembra do voto. Que voto? Quem foi que eu falei, Senhor? Meu Deus. O que eu prometi para estar aqui e não cumpri? Comigo, eu estava perdido. Não, eu fiquei em desespero. Mas aí existe algo que o Senhor deu a gente, chamado memória, e eu tentei fazer uma anamnese de tudo que eu tinha feito na minha vida. Quais foram os votos? Eu falei que a resposta era longa. Quais foram os votos? Quando eu aceitei a Jesus, logo que eu fui para a Assembleia de Deus, onde ela era membra, não vou contar das outras igrejas, mas quando eu fui para a Assembleia, meu primeiro ano de Assembleia de Deus, eu decidi comprar um terno igual o seu, preto, e decidi comprar uma gravata
Ficou bonitão. Ficou bonitão. Pronto, Ficou fiquei igualzinho. lindão. Porque naquela época eu tinha cabelo, então você já imagina, Meu né? Deus. Causava espanto, né? Aquele monte de cabelo igual o Lucas. E aí eu me lembro, pastor Marcos, eu me lembro que eu entrei na igreja na hora da oração e encontrei com um pastor que hoje é o presidente, mas na época era só um pastor. Pastor Ari. Quando o pastor Ari me viu entrando de terno de gravata, ele disse assim: eu queria deixar isso aqui no podcast e que fique isso aqui para os pais, para as mães, que fique para os pastores, para os líderes. Está aqui meus amigos levitas, o maestro. Há poder nas palavras. E às vezes a gente desconsidera o poder que existe em volta disso. O poder que emana das palavras. Olha o que mudou a minha vida e olha o voto. Quando ele me viu entrando, ele olhou para mim, maestro, e disse assim: a paz do Senhor, pastor Fabiano. Ele brincou, uma forma de me elogiar, porque na cabeça dele eu estava parecendo o pastor. Só que a frase dele foi como uma flecha acesa por Deus para incendiar meu coração. Eu fiquei com aquilo. Caramba, eu posso ser pastor. Gente, ele me chamou de pastor. Meu Deus, poxa, eu posso ser pastor, posso ser pastor, posso ser pastor. E aquilo queimou. Naquele mesmo ano, Congresso de Mocidade, em setembro, vem um pastor de São Paulo para pregar. E esse pastor prega sobre José. E a gente sabe que tem muitas coisas para falar de José, mas a maioria usa os sonhos. E ele falou assim: você que tem um sonho, e nunca vou esquecer disso, vem aqui para o altar agora, porque Deus pode realizar o seu sonho. Eu agarrei o altar com as mãos e disse com os meus lábios, mas com meu coração inflamado: Deus, ele me chamou de pastor. Se é isso que o Senhor tem para a minha vida, o dia que o Senhor me fizer pastor, eu vou viver só para o Senhor. Eu largo tudo o que eu estiver vivendo para viver para o Senhor, do Senhor e para o Senhor. Mas ali eu não namorava a princesa, que é a minha esposa Simone. Ali eu não tinha namorada nenhuma, não era casado, não era noivo, não era nada. Era um jovem recém-convertido dentro de uma igreja com o coração queimando. Só que eu falei e esqueci. Deus não. Existe no céu um livro chamado Livro dos Memoriais. Está tudo anotado. Deus não esquece, porque Deus não é como a gente. Verdade. Por que ele anota? Porque essa anotação traz dentro dela um tempo determinado para que você viva, se isso é um propósito de Deus. Passou todos esses anos, namorei, ela foi minha primeira namorada depois que eu batizei, virou minha primeira noiva depois que eu batizei, e é minha única esposa depois que eu batizei, para a glória de Deus. Resumindo, estou tentando, né? Você nem conseguiu fazer outra pergunta. Aí, Otávio, eu lembrei do voto. Só que eu estou com um problema na mão. Qual o problema? Você deveria perguntar. Qual o problema? Pronto, agora eu quero responder. O problema é que eu estou trabalhando numa empresa que me dá muito dinheiro. Isso talvez vai se enquadrar na próxima pergunta, a das renúncias. Acho que é alguma coisa sobre isso. Eu acho. Eu já vou começar a responder ela agora, ok? E aí eu volto para casa e eu chego em casa e falo: meu bem, o que foi? Tem um problema para resolver. Ela: qual problema? Eu fiz um voto. Ela disse: problema seu, você fez o voto, você que pague. Ué, você está devendo a Deus? Então melhor que você não tivesse feito, hein? Eu disse: então, quando eu fiz eu era solteiro. Porém agora eu estou casado. E o voto que eu fiz foi esse. Expliquei tudo a ela. Oi, princesa? Fala no microfone para o pessoal do podcast ouvir você nessa resposta. Qual foi sua resposta? Tá bem interativo. E eu no momento disse: vai você pagar o voto, eu vou continuar trabalhando. Ó, escute isso. Como é minha família no altar, isso aqui fica para as famílias. Eu ouvi dela não. Ela disse: olha, Deus falou foi com você. Deus não falou comigo. Se você pega um relacionamento tóxico, se você pega um relacionamento possessivo, se você pega um relacionamento não saudável, vai imperar a fala do homem. Acabou, é eu que mando,
sou eu que quero, é do meu jeito e acabou. Não tem nem conversa. E, infelizmente, existem dentro da igreja hoje relacionamentos desse jeito, onde a conversa que governa, de fato, é a conversa do homem, ele não quer nem saber o que a mulher pensa. Mas, pela misericórdia infinita de Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu casamento, que nós nunca tivemos esse tipo de problema, ausência de diálogo. Nunca tivemos. Tivemos vários problemas normais de todo casamento, mas nunca tivemos ausência de diálogo. Aí eu disse a ela, não tem problema, eu vou esperar o seu tempo. O que eu vou poder fazer agora é orar. Mas você já sabe do meu posicionamento. Mas eu entendo perfeitamente você. E se Deus falar com você, você só me avisa. Porque quando Deus falar com você, nós vamos ver da obra. E aí o que aconteceu nisso? Cerca de 3 a 4 meses foram, mais ou menos, até você tomar a decisão, não foi? 6 meses, obrigado. Quase 6 meses de eu ter tido alta, ter passado pelo processo de reabilitação, várias sessões de fisioterapia, vários respiradores, vixe, muita coisa até voltar para o emprego. Chego no emprego, não posso exercer minha função mais. Precisa de um cargo administrativo e ele não existe para mim. Então, eles têm que me mandar embora, mas não podem me mandar embora, porque o meu acidente foi no horário de eu ir para o trabalho. Então, é acidente de percurso. E no mesmo ano do acidente de percurso, eu era cipeiro. Então, eu tenho 2 anos de estabilidade pela CIPA, mais estabilidade. Então, eles não podem mandar embora de maneira nenhuma, porque a indenização seria a indenização do sonho. Então, eles ficam me empurrando lá dentro e eu fico orando e jejuando. Senhor, eu quero pagar o voto, mas para que isso aconteça, eu preciso que a minha família esteja do meu lado. 6 meses depois, ela recebe de Deus um sonho e acorda em lágrimas e me chama e diz, meu Deus, de novo vou chorar. Ela diz a frase Sabia que... o pastor Fabiano era chorão. Não, cara, é que ela disse uma frase que todo marido que foi vocacionado para viver o que eu vivo, junto com a minha família, amaria ouvir. Ela me chama e usa a mesma frase que Ruth e Noemi usaram uma para outra. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pouso. O seu Deus é o meu Deus. E nós iremos juntos, até onde tiver que ir. Pode chegar na empresa e falar que eles podem te mandar embora. Que a partir de agora, eu carrego a fé que você carrega. E a gente vai viver pela fé. Eu disse, pronto. É isso? É isso. Cheguei na empresa e disse, eu quero ser mandado embora. Eles disseram, você só pode ser mandado embora se você fizer uma carta de punho na frente dos advogados, reconhecer firma. Eu falei, só me fala o que eu preciso fazer. Eu não quero ficar mais nem um dia aqui dentro. Eu quero viver daquilo que eu fui chamado para viver. Resumindo, praticamente... Não chora, amor. Aí você me arrebenta. Você me arrebenta. O Samuel vai completar 16 anos. Então, esse ano, vão completar 16 anos que eu abri mão de um emprego que talvez todo pai de família hoje gostaria de estar. Há 16 anos atrás, só para base de conhecimento de vocês, meu salário já passava dos R$8.000. Há 16 anos atrás. Então, talvez hoje eu estaria com um salário muito confortável, estaria dando, meu Deus, estaria dando muito conforto para minha família, mas continuaria não tendo paz. Então, dentro desse quesito, eu decidi viver em paz com a minha família. Então, hoje, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter, mas todos os lugares que eu vou no Brasil com a minha família, a maior testificação que eu tenho não é de que eu prego bem, de que ela canta bem, é de que as pessoas sentem paz quando estão perto da gente. Ver paz no meu filho pequeno, de 6 anos, ver paz e alegria no meu filho de 15 quando canta. Então, o que eu posso dizer é, eu gostaria de ter o dinheiro para poder fazer mais pelo reino, mas eu consigo contribuir com toda a minha casa, talvez muito mais do que se eu tivesse muito dinheiro. Então, Otávio, essa sua pergunta, eu respondo ela de forma longa, dizendo a todo mundo que não foi uma decisão do dia para a noite. Nós não caímos de paraquedas na itinerância.
Foi uma decisão que nós tomamos em família. Eu e a minha esposa. Samuel ainda não tinha idade, era muito pequenininho, não compreendia. E hoje está aí um adolescente formado para a glória de Deus. E esse é o testemunho de como é que nós chegamos a viver integralmente, inteiramente e diretamente do altar do Senhor. Eu queria aproveitar esse momento, pastor, dessa sua fala, desse pequeno testemunho que o senhor contou aqui pra gente, que está um pouco diferente do nosso costume sobre perguntas dinâmicas, mas eu creio que o Senhor está falando ao coração de algumas pessoas, de algumas famílias. Eu, particularmente, estou sendo muito edificado por esse testemunho. Amém. E eu queria ver a sua família aqui agora no podcast adorando ao Senhor. Pronto. Junto com você. Esse momento família, momento família itinerante, momento família adoração. Vamos adorar o Senhor, eles estão aqui. Vem pra cá, você. Aí não tem jeito, aí prevalece a parte técnica. Mas vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor, essa família bonita. Boa noite a todos. Você que conhece esse louvor, adore conosco. Pedindo ao Senhor para que aquiete a sua alma neste momento. Declare-se conosco. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Declare, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque, verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama, Senhor, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Você pode declarar isso na sua casa? O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão
por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Diga, vai ser difícil. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Ele diz isso pra você essa noite. Ele está te segurando. Ele está te assegurando. Vai ficar tudo bem, Ele está contigo. Oh, aleluia. Vai ser difícil, Declare. vai ser difícil, eu sei. Largado não é fácil, mas Ele nos garante vitória. Aleluia. Quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. tudo vai ficar bem. Ouça isso! E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Por que, Samuel? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado, aleluia, porque o Senhor nos concede vitória. E pelo tudo que você tem visto agora, tem ouvido do pastor Fabiano, né? A gente agora vai louvar um louvor que diz que é por causa dele que nós não paramos. Ele aquieta a nossa alma e é por causa dele que nós não deixamos, nós não desistimos. Nós sabemos que nós somos corpo de carne, mas tem uma frase que eu amo falar e eu carrego comigo, que nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais. Então nós não estamos isentos de situações deste mundo, mas uma certeza nós temos, aleluia: o Senhor é conosco, e é por causa dele que a minha casa, que os meus filhos, que o meu esposo, nós não desistimos. Pode vir a luta que vier, pode vir o problema que for, nós sabemos que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ampara, e que Ele usa pessoas para nos sustentar, aleluia, e nós somos gratos por isso. Então nós vamos adorar o Senhor agora com esse louvor, e você conhece, louve conosco, vocês da plateia também. Se você sabe, cante. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra quê? Pra respirar um pouco e não desistir, mas mesmo assim, e por mim eu parava agora, o meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que
e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas por que a gente não para? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego. Diga isso conosco. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Você tem essa certeza? Aleluia! Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra mim, pra você também. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, aleluia! Declara assim, ó. Foi por causa dele, Que eu não parei, foi por causa dele, que eu não desisti, é por causa dele. que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa Foi por dele, causa dele, que eu não foi parei, por causa dele, que eu não desisti, é por causa dele. que eu estou aqui dizendo é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tava aqui, o pastor tava babando aqui, demos até uma toalhinha ali pra ele, mas, pastorzão, parecia que enquanto você tava ouvindo a sua família cantar, parecia era como se essa música fosse feita pra vocês, né? Existem canções e canções, né? Essa canção, ela é uma canção que adora a Deus, mas a nossa família vive isso numa intensidade muito grande, Otávio. Se não fosse o Senhor, com certeza nós não teríamos chegado até onde nós chegamos. Estou demasiadamente emocionado. E ó que eu não sou tão emocional assim. Meu Deus, por isso que eu falei, não sabia que o pastor Fabiano era tão emocionado assim. E quem não conhece, É porque assim, Otávio, cada um carrega consigo um nível de intensidade com referência à sua família. sim, Eu carrego algo, eu não sei, eu não consigo descrever. Eu não consigo descrever a nenhum de vocês o meu sentimento que eu tenho a Deus
em gratidão ao Senhor pela família que eu tenho. Eu não consigo. Os 2 filhos são maravilhosos. Minha esposa é uma pessoa que eu já tentei parar várias vezes, cara. Eu tenho... A palavra não é soberba, mas quem se preparou para o mercado de trabalho não deve se sentir soberbo porque se preparou. Então, eu poderia estar trabalhando em um monte de empresa aí hoje, cara. Eu poderia. Mas eu decidi viver. Minha família apoiou isso. E eu sou feliz. Feliz ao infinito e além. Por ter a minha família do meu lado e deles me ter do lado deles, entende? É uma via de mão dupla onde todo mundo apoia todo mundo. Dentro desse padrão família. Otávio, antes de você fazer as perguntas, Otávio, eu recebi aqui em off, né? A gente parou para olhar aqui rápido em off. Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, em Cáceres e mais algumas cidades do Brasil estão conectadas com a gente. Uau. E alguns pastores aqui, manda alô para cá. Então manda alô para eles aí, pastor, pelo amor de Deus. Então vou mandar um alô aqui, ó. Pastor José Augusto vai estar aqui. Já falei com o pastor Marcos. Pastor José Augusto, em maio, ele vem cumprir umas agendas aqui no Rio de Janeiro. E parece que na segunda terça de maio ele vai estar aqui. Em nome de Jesus, no podcast com a gente. Está lá assistindo o pastor G, da Igreja do Nazareno de Souzas. Vixe, pastores de Cáceres. Eu não vou falar nome não, porque senão eu vou esquecendo todo mundo aqui agora. Estou nervoso. E vários pastores, os de Monte Claro estão aqui comigo. Eu quero agradecer a todos eles. São amigos que eu tenho do meu coração. Desculpa, Otávio. Nada, fica à vontade, pastor. Já queria aproveitar, já que os pastores estão aí. Se você quiser, mande uma pergunta aí no nosso chat. A gente vai abrir o momento de pergunta já já. Eita. Então, se você quiser fazer uma pergunta, quiser colocar o pastor no fogo, essa é a sua oportunidade. Mas, pastorzão, o senhor estava falando sobre essa música, sobre esse viver para o Senhor. E eu acredito que a gente até fugiu um pouco aqui das perguntas, não do tema, mas das perguntas, que as nossas perguntas acabam que não se encaixam tanto dentro desse testemunho. E eu acho que, eu até falei, não, eu acho bonito, eu acho legal, porque a gente entende que quem comanda a parada é o Senhor, não é, Amém. gente? É Deus quem comanda isso Amém. aqui, é o Senhor quem comanda esse podcast. Amém. E a gente é sensível ao Senhor para poder entender quando Ele está movendo para Amém. outros lugares, e a gente se submete a isso, pastor. A Amém, verdade amém. é essa, a gente se submete ao Senhor. Amém. Eu falei com os coordenadores do podcast, eu falei, se Deus falar comigo, eu tiver que dar lugar, vou dar lugar, independente do Pronto. que vocês acham, Eu porque tô aí também com quem isso aí. comanda é Ele, tá? E o senhor estava falando, e falou um pouco dessas dificuldades, e eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente sobre as dificuldades, que o senhor estava falando que por diversas vezes o senhor pensou em parar, em desistir. E isso é uma dificuldade que nós, como seres humanos, vamos enfrentar, vamos encontrar na nossa caminhada, porque o inimigo, a todo momento, ele vai tentar nos paralisar, ele vai tentar paralisar a nossa família, vai tentar paralisar a nossa casa, vai tentar paralisar o nosso chamado. Nós sabemos que o maior adversário que nós temos é Satanás, e eu queria que o senhor contasse um pouco dessas dificuldades e como que vocês, como família, enfrentam essas dificuldades também. Então, a gente atravessa algumas dificuldades, mas eu vou falar como uma visão, embora o tema, né, minha família no altar do Senhor, mas eu vou entrar também junto nessa questão itinerante. Algumas dificuldades que a gente enfrenta, Otávio, é a não compreensão de alguns líderes. É muito difícil, porque às vezes que eu quis parar, foi por que motivo? Foi por lidar e me deparar com líderes incompreensíveis. Pessoas que tiram a nossa família da nossa casa e a gente entende que há poder nas palavras, eu já disse aqui. Mas o Deus te abençoe não vai pagar o meu pedágio para eu chegar na igreja. Verdade. O Deus te abençoe não vai pagar meu hotel. O Deus te abençoe não vai pagar minha despesa de percurso. Então, a gente ainda nesse século que é muito atual e muito aberto, a gente se depara com essa dificuldade de encontrar em líderes que quer usufruir daquilo que você carrega, mas sem honrar o que você tem. Então, por que a gente não estabeleceu até hoje nenhum tipo de valor? Porque a gente entende que esse é um sentimento que a gente tem no nosso coração de que não devemos fazer dessa forma.
Mas por causa disso, a gente se deparou com muita gente mau caráter, de levar toda a nossa família, meus filhos quererem comer um salgado e até o salgado para os meus filhos a gente não ter. Entende ou não? Você ir para um lugar e aí você vai pensando, exemplo, São Paulo, sem comida dentro de casa, literalmente, princesa, lembra desse dia? Aí eu não posso falar dessas coisas, não dá, cara. E aí a gente chega na porta de casa, um mendigo na porta da minha casa. E aí o cara me prova. Olha o que o cara faz para mim. Me dá um pouco de comida. Aí tá eu dentro de casa, minha esposa e meu filho Samuel. A gente só tinha comida pro almoço. Literal. Literal. Não tinha mais um copo de arroz, não tinha mais um pouco de macarrão. A gente não tinha nada. O que tinha era um pouco de macarrão com salsicha para o almoço. Então nós íamos comer o almoço sem saber o que ia comer na janta. Nós não sabíamos. E aí quando eu chego na porta da minha casa, o mendigo tá lá dizendo, me dá um pouco de comida. O que você faz com uma dessa? Meu irmão, vai embora, porque o que eu tenho aqui só dá para mim. Eu entrei dentro de casa, chamei ela e falei, come você e o Samuel. E o meu prato eu vou dar para ele. Meu bem, pelo amor de Deus. Não, meu bem, não posso fazer isso não. O cara tá com fome. Nós acabamos de chegar da igreja. Entreguei o prato de comida para esse cara. Ele teve a coragem e a audácia de comer metade do prato e me chamar. Oh, me dá um pouco de água. Quando eu trouxe a água, ele olhou no meu olho e disse, você só tem isso aqui para me comer? Desse jeito. Eu só tinha aquilo. E ele disse, eu só tenho isso aqui, não tem nada melhor para me comer. Aí eu olhei para ele e falei, meu amigo, o que tem para hoje é isso. Se o senhor quiser comer, come. Se o senhor não quiser, me dá o prato. Então a gente deu aquele prato de comida para ele e não tinha que comer. 5 horas da tarde, parou um carro na porta da nossa casa. Você lembra do Emerson, né, princesa? E abasteceu minha casa por muito tempo. E aí a gente se depara com uma vida de fé e milagres, mas a gente se depara com as dificuldades da itinerância. Qual é a maior dificuldade de ser uma família sacerdotal que vive da itinerância? É porque nós escolhemos, sem atingir a ninguém, que fique bem claro isso, e anotado isso, não estou atingindo nenhuma classe porque faço parte da classe. Mas eu e a minha família decidimos viver de forma íntegra, inteiros. Então, eu não saio com a minha família para ir numa igreja fazer bagunça na igreja de ninguém, inventar nada na igreja de ninguém. Eu sou muito sério com as minhas coisas, pego no pé dos dois porque canta, sou sério com eles e a gente se depara com gente mau caráter. Então, para mim hoje, de forma muito dinâmica, a maior dificuldade da itinerância é a gente se deparar com gente que está disposta a usufruir do que você tem, mas não quer honrar isso de maneira nenhuma. O Uber não quer fazer nada, não quer te ajudar, não quer ofertar na sua vida. E aí você vai na igreja para poder pregar, eles querem que você se vista de um personagem. Qual é o personagem? Aqui você tem que ter profecia, aqui você tem que ter revelação, aqui. Cara, eu sou de uma geração que crê e acredita que se a palavra de Deus não fizer, nada mais faz. Então eu não vou chegar na igreja de ninguém para inventar uma profecia para ganhar um coração de um pastor. Eu vou chegar lá e vou entregar uma profecia bíblica para a igreja. Se a profecia bíblica para a igreja não for o suficiente, aquela igreja tem que rever o conceito do que é ser igreja, Otávio. Pode fazer a próxima pergunta. Meu Deus, forte isso, pastor. O senhor falou sobre pastores, sobre essa dificuldade de compreensão, e eu queria saber do senhor como que funciona essa relação com outros pastores de ministério. Qual é o entendimento do seu pastor também sobre esse assunto, sobre a sua família itinerante, sobre a sua casa? Como que funciona isso? Como que o senhor lida com isso também? Olha, Otávio, essa pergunta é muito boa, muito pertinente. Por muitos anos da nossa vida, a gente viveu uma incompreensão por parte de ambas as famílias, tanto a família da minha esposa, quanto a família, por minha parte. Uma incompreensão muito grande. E, às vezes, de vez em quando, ainda surge num cenário de almoço, vai trabalhar, vagabundo. Ih, não podia falar isso. É um termo pesado, né? Vai trabalhar, você tem que ir trabalhar, você tem que sustentar sua família com o trabalho. Então, alguns ainda entendem hoje, aceitam hoje, mas não foi sempre assim. Mas o meu pastor hoje, presidente, pastor Ananias José, que eu mando aqui um abraço para ele, da Shekinah de Xerém, é uma das pessoas mais compreensíveis dentro desse meio. Ele tem 2 filhas, que uma delas ainda é itinerante, a outra já é pastora de igreja, mas viveu uma itinerância muitos anos da vida, total compreensão, tenho total apoio, tenho a bênção dele, tenho a oração dele.
tenho o respaldo do meu pastor para poder estar pregando nos lugares. E o meu relacionamento, eu não consigo, a minha esposa pode me ajudar, mas eu não me lembro, em 15 anos, um problema meu com algum pastor em algum lugar do Brasil. Não me lembro. Nem o tipo. Já fui muito desonrado, já fui muito humilhado, já passei muito perrengue na mão de muita gente, mas nunca causei um escândalo sequer, de forma que o meu nome pudesse ser citado numa roda de forma pejorativa. Aquele cara nunca mais volta aqui por causa disso, disso, disso. Eu posso não voltar porque não gostou da forma que eu prego. E é natural. E eu entendo perfeitamente que cada um carrega um estilo. Pronto, final. Agora, por causa de algum tipo de falcatrua, algum tipo de coisa que a gente fez que causou algum tipo de dano, nenhum. Então, eu disse ao pastor Marcos que aqui em Xerém hoje, pouquíssimos pastores não conhecem minha família. E eu tenho um relacionamento muito aberto e abrangente com todos eles. Se eu ligar para qualquer um deles que eu tenho o contato e agora chamar para tomar um café, amanhã a possibilidade de que isso aconteça é muito grande. Então, eu tenho um relacionamento muito aberto, muito franco e baseado na verdade, porque eu acho que o que tem que predominar é a verdade e nada, o que passar disso é procedência. Verdade. Então, meu pastor me apoia, minha família me apoia, alguns dos meus amigos, que eu chamo de amigo mesmo, são poucos, também estão, e o que eu chamo de colegas pastorais, todos eles compreendem o meu chamado e entendem a forma que a gente vive, Otávio. Mas, só não sei se eu me perdi, se o senhor falou e eu não consegui captar, mas no início, como que foi essa compreensão desses pastores que estavam à sua volta? Ah, não, só palavra maneira, você é maluco, você tá doido, como é que você larga esse emprego para viver da fé? Você tá doente, cara, Fabiano surtou, como é que o Fabiano sai do emprego do sonho para viver disso? Então, nós sofremos por uma parte muito grande, uma rejeição, e por uma minoria, uma aceitação muito grande. O que eu quero deixar como mensagem para a família: não potencialize quem não compreende da sua fé. Entendeu isso aqui, Otávio? Isso aqui fica para as famílias. Porque quem não ouviu o que eu não ouvi, vai questionar o que eu estou fazendo. Se eu parar para dar ibope para questionador, eu vou perder tempo com o questionador e não vou estar fazendo o que eu deveria estar fazendo. Então, o que é que eu e a minha esposa, rápido, isso foi rápido, a gente pegou rápido no ar. Princesa, o que importa para nós hoje, mais do que tudo, sou eu e você. E depois o que vier, depois é depois. Então, o que vai importar é a nossa casa. São as nossas decisões na nossa casa. E o que vier de fora para agredir, não vai entrar. E o que vier para somar, a gente permite e soma. Então, a gente amadureceu rápido nesse quesito para não sofrer, Otávio. Porque o que eu encontro em alguns itinerantes? Um sofrimento muito grande, porque se depara com muita rejeição. Rejeição do pai, da mãe, da família, do tio, do vizinho, da avó, e às vezes até da esposa, e o cara quer fazer na marra. Meu irmão, fica para você, e a minha irmã, fica para você. Se vocês não têm um comum acordo entre si sobre um propósito, então não faça. Busque algo em que os dois estão de acordo para que isso glorifique a Deus. Porque na marra, na força, você vai quebrar a cara, vai dar errado. E você vai saturar seu casamento, vai saturar sua família, vai saturar os seus negócios. Então não faça isso. Vai no comum acordo, que é melhor. Eu enfrentei. Hoje, como é que eu encaro tudo isso? Eu encaro isso com leveza, porque eu aprendi que nem sempre vai dar certo, nem sempre eu vou ouvir sim, nem sempre a porta vai abrir, porque Deus vai nos provar de várias maneiras. Então, o não de Deus é preservação, o não de Deus é proteção, e o não de Deus é direção. Quando você entende esses três pilares do não, você vive melhor. O não que veio de Deus é proteção para mim. O não que veio de Deus é preservação para mim. E o não que veio de Deus é uma direção para mim, você sofre menos. É simples assim. Eu não vejo complicação hoje, mas vi complicação antes. Por isso, às vezes,
vou relatar aqui bem rápido um enfrentamento de uma vez que nós fomos para uma igreja e chegamos lá, nunca foi sobre o valor, mas chegamos lá, meus amigos do podcast, pregamos, foi maravilhoso, almas aceitaram Jesus, minha esposa cantou, meu filho cantou, na hora de ir embora, nós estávamos lotados de fome, mas com muita fome, e o Samuel desesperado para comer uma coxinha de galinha, mas doido. E na hora de ir embora, nós não tínhamos dinheiro, o dinheiro que eu tinha eu paguei passagem para ir, literalmente, bem no início da nossa carreira de itinerante, e a igreja juntou, Otávio, imagina essa cena, todas as moedas do planeta Terra dentro de um envelope. Mas muita moeda. Todas do assim, e deu na minha mão. Se ele tivesse me dado e tivesse dito a mim assim, Deus te abençoe e multiplica essa semente, eu pegaria aquilo ali com a maior fé que eu tenho na minha vida e ia para casa muito feliz. Mas ele pegou aquilo ali e falou, toma isso aqui para você. Isso aqui para você. E me mandou embora, cara. E eu com um monte de moeda, revoltado. Não prego mais. Amanhã eu volto para Petrobras. Eu tenho amigos que me colocam lá dentro de novo. Eu consigo entrar lá, eu não quero mais. Ela me catou dentro de casa, dentro do quarto, que é o nosso lugar de intimidade, e disse, nunca mais você fala isso. Você vai voltar a pregar sim, você vai pregar de novo sim, porque não são todos que são mau caráter, não são todos que vão tratar a gente assim. Então, são formas de lidar com coisas agressivas que acontecem no dia a dia, Otávio. Meu conselho para quem está começando agora é não potencialize o que está dando errado. Descubra o que está funcionando e vai para cima. E o senhor falou aí a importância de ter uma família sólida, Sim. firme no Senhor, Uau. porque eu acho que esse é o pilar para a gente poder seguir no evangelho, principalmente quando a gente tem família, porque se a nossa família ela não é bem estruturada e ela não compreende essa missão, essa visão, aquilo que o Senhor derramou sobre nós, se torna muito mais difícil. O senhor falou sobre a concordância, né? Sim. Então, assim, imagina se... é pastora já? Não. Não? Princesa Simone. Minha princesa para você, Simone. Pastora Simone, ela... Imagine se ela não está firmada no Senhor nesse momento. Talvez vocês estariam fadados ao fracasso. Não, eu te respondo direto. Se ela diz para mim, eu não vou, eu não teria ido. Eu estaria hoje trabalhando. De boa, mas casado com a mesma pessoa que eu escolhi para ser minha esposa. Mas não estaria exercendo o chamado ministerial da forma que exerço. Talvez estaria exercendo de outra maneira, de outra forma, mas não dessa com tanta intensidade, com tanta liberalidade, com tanta liberdade no espírito para poder fluir com a minha família. Muito bom, pastorzão. Eu queria abrir agora para a gente estar fazendo as perguntas. Pastora, vou te chamar de pastora toda hora agora, misericórdia. Irmã Simone, quer fazer uma pergunta pro seu esposo? Eu sempre coloco quem tá junto para perguntar, porque conhece mais as perguntas. Por que vocês fazem isso nesse podcast? Se você, meu amigo, minha amiga, tiver uma pergunta aí também no YouTube, você pode comentar aí que a gente vai estar perguntando pro pastor também. Pega leve, viu, princesa? Vamos lá. Pô, agora eu vou chamar ela sempre de pastora, misericórdia. Pronto. É difícil, porque como ele falou, a gente tem bastante diálogo e na maioria das vezes, quando a gente tem algum questionamento, às vezes mais até da minha parte, a gente conversa muito e eu sempre tiro as minhas dúvidas, eu converso, eu pergunto, mas não sei, eu não teria agora, no momento, assim, uma pergunta, mas eu gostaria de saber dele quando ele está no altar, qual é a sensação que ele tem, né? Porque a gente sabe, eu sou suspeita, eu digo muito isso para ele, eu sou suspeita em dizer que eu sou a fã dele número 0, né? Porque vem antes do 1. E eu admiro muito, então eu sou suspeita em falar, porque eu sinto Deus através da vida dele. Uau! Como ele disse, ninguém mais testificaria mais dele do que eu, que sou a esposa. E tá aqui os meus filhos, que não me deixam mentir, em questão de dentro de casa, ou aqui com vocês, ou no altar, ou na igreja, é o Fabiano. É o que vocês veem. É princesa em casa, é princesa no altar, onde vai. Ai de mim. Então, a minha pergunta é o que ele sente? Porque a gente sente
que tem unção e a gente sente que Deus realmente o usa poderosamente e tudo aquilo que Deus dá a ele, a gente recebe. Mas e ele, como um pregador da palavra, como um estudante daquilo que Deus confiou a ele, o que é que ele sente quando ele está no altar, quando ele vê almas vindo se rendendo ao Senhor? Te amo. Que pergunta, gente. A minha sensação de sentimento é um misto de muita coisa. É um misto de satisfação. É um misto de dever cumprido. É um misto de obrigado, Senhor, porque eu reconheço que nada vem de mim, mas tudo vem do Senhor. Então, o que eu sinto, princesa, é uma alegria inexplicável. Eu não consigo discernir para você quando a palavra atinge o alvo, quando a palavra produz o efeito para aquilo que está sendo enviada e encontra um coração desejoso de recebê-la. Eu não sei explicar a você. Eu fico muito feliz. Na verdade, todas as vezes que eu saio do altar, que ela está comigo, ela é a minha intercessora junto com o Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas está aqui. Algum pastor que estiver online aí quiser testificar disso, pode testificar. Eu acabo de sair da ministração, eu dobro o joelho para orar e ele vem, me agarra e começa a orar por mim. Meu filho de 6 anos. E depois, 7 anos. Depois a minha esposa vem, ora comigo, então ela fala para mim depois as palavras que dela eu posso ouvir, porque não vão massagear o meu ego. Ela vai falar a verdade para mim, você entende? Outras pessoas talvez vão querer falar alguma coisa a fim de te agradar, né? Ela não. Ela vai falar a verdade que um pregador precisa ouvir ou que o marido precisa ouvir, né? Meu bem, Deus te abençoe, meu bem, foi maravilhoso. Meu bem, hoje foi bem salgado, hein? Meu bem do céu. Amor, evita isso. Amor, você fez isso demais. Amor, corrige isso, por favor. Então, dela, eu estou muito respaldado. Então, eu não sei te explicar o que eu sinto. Mas, de todos os sentimentos, eu quero resumir em um. Satisfação plena em saber que Deus confiou algo tão grande para uma pessoa tão simples. É só isso. Amém, glória a Deus. A gente tem uma pergunta. Nós temos 3 perguntas aqui no chat do. Gente, quem é que fez essas perguntas? Vai ficar brabo. Não, mas a primeira é mais tranquila. Diz assim, ó, Maiara Duarte pergunta: qual o seu maior sonho? Uau. Meu maior, é porque são muitos, né? Meu maior sonho, ver os meus filhos continuarem o legado que nós estamos deixando. Meu maior sonho. Ver nenhum dos dois se perderem. O problema não é, vai frase, o problema não é o futuro. O problema é se perder no presente. Deus não tem problema com o nosso futuro. Deus nunca terá problema, porque o nosso futuro já está escrito por Ele. Então a gente tem que não se perder no presente, para que a gente possa viver algo grande de Deus no futuro. Então, meu maior sonho como pai é não que o Samuel e nem o Lucas me imite acerca de ser um pastor, ser um pregador, mas que quando eu sair desta terra, eles continuem a história da nossa família. Isso é o meu maior sonho. Uau, glória a Deus, pastor. Tem outra aqui, Catedral Liberdade em Cristo Jesus. Pastor, o senhor gostaria de pastorear uma igreja? Houve algum convite para isso? Quem perguntou? Ó, Catedral Liberdade em Cristo Jesus, Cianorte. É o pastor José Augusto, meu grande amigo. Já houveram muitos convites. Por que eu não... Pergunte, por que eu não pastoreei uma igreja antes? Por que você não pastoreou uma igreja ontem? Obrigado pela pergunta. Ontem é... Porque antes a minha esposa não estava pronta e não queria. Quando nós recebemos convites antes de pessoas sérias, seríssimas, que dariam para nós suporte, né, princesa? Até ela disse assim para mim: eu não estou pronta para ser a esposa de um pastor da igreja. Eu quero continuar sendo a esposa do pastor itinerante, mas eu ainda não estou pronta para ser esposa de um pastor de igreja.
Aí eu disse a ela a mesma coisa que disse quando nós fomos viver pela fé. Eu disse, não tem problema, eu vou esperar o seu tempo. Quando tiver no seu tempo e você disser agora estou pronta, a gente começa a orar por isso, porque eu tenho certeza, não, porque quem sabe da manhã é Deus, né? Mas eu tenho desejo de ser um pastor de igreja, pastorear, cuidar de vidas e ser cuidado por elas. Uau. E tem mais uma aqui pra gente poder encerrar o momento das perguntas. Mais alguém aqui tem pergunta? Pastor Marco quer perguntar? Pastor Marco é o rei das perguntas. Ele nunca deixa passar batido. Fazer a pergunta. Vem aí. O Samuel, né? Gente. Samuel quer fazer uma pergunta. Vou deixar o Samuel perguntar. Depois o pastor pergunta. Ah, já tá com o microfone aí? Pastor, pode perguntar então. Pega leve, pastor. Nós somos amigos. Pai do Senhor. Prazer tê-lo aqui. Posso chamar de amigo. Honra minha, meu amigo. É porque eu não ia perguntar. Hoje eu não ia perguntar. Mas tá bom. Deus sabe que eu não ia perguntar. Deus viu. Mas você falou de legado, né? E o Lena de Graça é um legado. Uau. O nosso sonho, sem perguntar para ela, eu vou compartilhar isso, é que as nossas filhas também deem continuidade a esse legado. Uau. Então, qual o seu sentimento hoje de fazer parte? Porque hoje a gente está aqui com o pastor Fabiano, mas aqui no Instituto ele é o nosso professor Fabiano, nosso professor de tênis. Uau. E como voluntário. Ou seja, o seu trabalho já é voluntário como pastor e hoje é voluntário como um professor aqui do Instituto Lena de Graça. Qual o seu sentimento de estar fazendo parte desse instituto, que é um legado, que vai ao encontro daquilo que você imagina também para os seus filhos? Que pergunta, né? Mas na frente eu respondo sobre o tênis. Vou responder sobre o Lena de Graça. Eu não conheci o Instituto até pouco menos de um ano. Vai fazer um ano que eu faço parte do Instituto. E quando eu conheci o Instituto, o que eu prezo quando eu vou conhecer um lugar, um estabelecimento, alguma coisa, é o quanto da verdade que a pessoa fala e vive do lugar. E eu vi verdade na sua fala, na fala da sua esposa, no seu cuidado em mostrar tudo que estava acontecendo. E de forma muito rápida, né, eu falei, pastor, eu carrego algo que pode contribuir. Eu fico muito feliz em poder, de alguma forma significativa, estar acrescentando na vida de alguém. Exemplo, está aqui a Esther. Essa é a Esther Dias. Esther Dias é minha aluna, que não queria fazer aula de tênis, porque se sentia envergonhada, mas viu a amiguinha dela, a Esther Fonseca, e aí ganhou no coração as duas, e hoje vejo ela batendo na bolinha, o treino, vejo ela evoluindo, eu fico vendo o quão importante é a gente, por mais simples que seja, compartilhar de alguma coisa que a gente tem. Então, ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão leigo que não possa ensinar alguma coisa. Então, eu quero agradecer ao senhor, à pastora. Na verdade, eu que preciso agradecer, não vocês. Eu quero agradecer por vocês me permitirem fazer parte disso aqui. Enquanto eu morar no Rio de Janeiro, enquanto a minha casa estiver aqui, eu farei parte de tudo isso. Se um dia Deus me levar para algum lugar, eu não sei como farei parte disso. Mas eu quero agradecer a vocês, eu fico muito feliz e quero dizer a quem está ouvindo que não conhece, venha conhecer o Instituto. Vem cá para você ver do que a gente está falando. Vocês vão entender que não sou só eu que sou voluntário. O Instituto é um instituto voluntário. São mais de 120 famílias alcançadas com cestas básicas. São muitos e muitos alunos que estão aprendendo aqui de forma gratuita. O serviço que esse instituto presta para a sociedade é impagável. Impossível pagar. O tanto de gente que está formada aqui, testemunho de gente que não tinha renda nenhuma, mas porque fez um curso de massas, um curso de salgado, um curso de coisa e hoje ganha dinheiro na sua própria casa. Não está rica, mas tem um sustento. Então, fico aqui, eu, Fabiano Gomes, para todos os meus amigos pastores que ainda não conhecem isso aqui, e para você que eu já convidei e não veio, vem aqui conhecer o Instituto, vem cá fazer parte de alguma maneira, vem dar significado para aquilo que você aprendeu,
vem dar significância para aquilo que Deus confiou à sua mão e vem fazer essa parceria de pessoas que querem gerar crescimento para outras pessoas. Pastor Marcos, meu sentimento é muito obrigado, Lena de Graça, por me permitir dar aula aqui. Eu aprendi e, como o apóstolo Paulo falou, aquilo que eu recebi, eu estou ensinando. Amém, puxazão, glória a Deus. A gente tem uma pergunta do seu filho aqui, o Samuel, quer te botar na fogueira Ai, também. meu Deus do céu. Sim. Primeiramente, boa noite. E eu Te queria amo, filho. Eu queria perguntar para o senhor como que foi a primeira vez o senhor pregando? Meu Deus. Qual foi o sentimento da primeira vez ali Pode falar em isso cima aqui, do Otávio? altar? Você que sabe. Queria saber As como pessoas foi o vão rir de sentimento. mim. Te amo. É. Que bom. Tá bom, vamos lá. Primeira pregação minha. Primeira pregação minha. Podcast. Não vale rir, hein? Maestro, não ri não. Primeira pregação minha. Eu fui numa manhã com Deus e na igreja que eu pertencia, se só tivesse irmãs na manhã com Deus, chegasse um homem e ele fosse membro da igreja dizimista, era dado para ele a palavra. E aí naquele dia calou de ter só eu de homem. As irmãs então, irmão Fabiano, o senhor está com a palavra. Tá bom. Aí eu vou pregar sobre Gideão, o varão. Ela tá rindo já, ó. Por que você está fazendo isso, amor? O varão valoroso. Eu, na empolgação de falar varão valoroso, gritei no microfone. E Deus disse a Gideão, varão valoroso. Pronto, virei o Cebolinha da igreja. Onde eu ia, varão valoroso. E aí, valor valoroso, valor valoroso, valor valoroso. Aquilo ali, escute bem, ó. A gente ri hoje. Mas se eu tivesse dado atenção a isso, eu teria parado de pregar ali. Assim como se eu tivesse dado atenção a um pastor que estava no dia do meu casamento, antes da minha esposa chegar. Olhou na minha cara, eu vestido de noivo. Você tem convicção de que você quer casar com essa menina mesmo? Ó, que pressão boa, né? De vez de falar parabéns, ó, você vai casar com ela mesmo. Eu disse, rapaz do céu, não só vou, como já estou casado. Aqui na igreja é só festa. Eu já casei lá no cartório faz 2 horas atrás. Pronto. Então, a minha primeira experiência, filho, foi chamar Gideão de valoroso. E por isso eu virei o varão Cebolinha da igreja. Legal. Antes do Lucas, pode perguntar, Lucas. Ó, o Lucas agora, meu Lucas vai Deus. fazer uma pergunta. A família toda Vai, hoje Lucas. tá que tá. O que o senhor sentiu quando o senhor descobriu que minha mãe estava grávida de mim? Meu Deus. Cara, você me arrebentou agora. Ah, tá! Então não foi você. Vamos lá. Eu vi que na nossa pauta não tem essa pergunta. A gente tem que ser dinâmico, eu vou tentar ser. Quando nós casamos, no ato de casar, eu já era chamado de pai por um sobrinho meu, de tanto que eu cuidava, junto com os meus pais e minha mãe. E aí eu sonhava em ser pai, eu tinha convicção que eu ia ser um bom pai, que arrogância, mas eu tinha convicção que eu ia ser um bom pai. Eu queria muito ser pai. E ela disse, que tá doido? Casou, lua de mel, lua de mel, lua de mel, lua de mel. Eu disse, fechou, lua de mel, vamos glorificar a Deus aqui, vamos parcelar os filhos aqui, vamos parcelando aqui. Quando a gente decidiu que a gente queria ser pais, aí a gente tomou um choque, porque nós descobrimos que ela era estéril. Quando a gente descobriu. E qual o problema de descobrir a esterilidade dela? O problema não foi a esterilidade. O problema é que ela teve 5 falsas gravidez. 5 falsas. Enjoou de mim. Uma vez eu fui tomar banho, que é normal, todo homem faz. E como ela estava muito enjoada, gente, de enjoo de gravidez. Mas era uma falsa gravidez. Nesse dia eu disse, vou surpreender ela. Porque eu saio do banheiro, ela sente enjoo de tudo quanto é sabonete que eu compro. Já sei o que vou fazer. Vou tomar um banho de água. Água. E entrei no chuveiro e só água. Só água. Só água. Quando eu saí do banheiro, que eu fui... Sai daqui!
O cheiro desse sabonete. Falei, gente, você tá enjoado é de mim já, né? Não sabonete mais. Então ela sofreu 5 falsas gravidez até descobrirmos a gestação de Samuel. Samuel veio, o nosso presente de Deus, e a partir dali a gente pensou em ter um outro filho. No final de 2016 para 2017, escutem isso. No final de 2016 para 2017, a gente descobre uma outra gravidez. E aí vira a nossa vida, né? Porque já tem o Samuel e agora... E aí minha esposa toma um tombo dentro de casa, bate o cóccix e bate a nuca. No ato de acontecer isso, foi necessário fazer raio-x. Quando ela vai fazer o raio-x, ela vai, mas sai de casa sangrando, perdendo muito sangue. Muito sangue. Chega no hospital, a gente descobre que o bebê que estava no ventre dela já estava em estado de petrefação. O bebê já tinha morrido e já estava em estado de decomposição. Pronto, melhor assim. 7 dias, né, princesa? Aproximadamente. Então, o tombo, que foi algo gravíssimo, gravíssimo, só serviu para revelar que o organismo dela não teve aquilo ali como rejeição. Então, o bebê estava morto, mas o ventre dela não rejeitou. Então, era para ter sido expelido por um aborto espontâneo, mas não aconteceu. Aí, eu e Samuel choramos muito, sofremos muito. Só que quando a gente saiu desta perda, na verdade não foi perda, porque o bebê foi para o Senhor, mas para nós foi uma perda gigantesca, a médica disse assim para ela, o que não disse quando Samuel nasceu. A médica disse, mãe, tranquiliza o coração, porque o seu organismo genitor está parecendo de uma menina que acabou de se formar, de 17 anos de idade. Daqui 6 a 8 meses você engravida. E boca da médica foi profecia, foi batata. Depois de 6 a 7 meses, né, princesa? A gente estava lá no Glória a Deus com Aleluia, descobrimos o Bencinha. Então, filho, quando o papai descobriu que você estava no ventre da mamãe, o papai ficou tão feliz quanto ficou sabendo quando Samuel estava lá. Porque o papai ama vocês, viu? A carinha dele, olha lá. Meu conosso. Nosso ninho. A gente tem uma última pergunta aqui do chat, pastor, porque a gente já está se encaminhando para o final Show também. de bola. Infelizmente. Amém. A Sol Matos, ela está perguntando assim, como é ter a família toda no altar do Senhor? Você já imaginava isso? A Sol Matos e o Ricardo Matos são amigos mais chegados que irmãos que moram na América. Então, o podcast hoje alcançou a América. Internacional. Né? International. Calma, princesa. Foi através do Ricardo. Foi através do Ricardo e da Sol que nós descobrimos um problema que tínhamos no nosso casamento que nós dois não víamos. Uma forma que eu tratava minha esposa que para nós era normal. Mas por eles serem nossos líderes de casais em São Paulo, eles nos fizeram enxergar. Então, a partir deles, nossa vida como casado ainda melhorou. Já era boa, mas se tornou melhor. Mas a pergunta da Sol foi a que você também fez no começo, né? Como é que eu me sinto tendo toda a minha família no altar? Eu me sinto a pessoa mais realizada que existe no planeta Terra. Se eu ganhasse milhões e milhões e milhões de reais, nada disso se compararia à alegria que eu tenho de ver meu filho Lucas cantando, profetizando, meu filho Samuel cantando, minha esposa cantando, eu pregando, minha família inteira no altar. Então, Sol, o meu sentimento é de muita alegria. Mas eu falo isso para ela de vez em quando, eu jamais imaginei, nem nos meus maiores sonhos, viver o que eu vivo hoje com a minha família. Nunca imaginei. Amém, pastorzão. Infelizmente mesmo. A gente está no final e já até estouramos um pouquinho de tempo, mas não tem problema. Estamos felizes, fomos muito edificados pelo Senhor. Amém. Por cada palavra, com cada testemunho, com os louvores aqui que foram cantados também. Nós sentimos a presença de Deus aqui nesse lugar, isso é real, é fato. E eu tenho a certeza que cada pessoa também que está no seu lar, que está na sua casa, foi também edificada por cada palavra aqui. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua família, amém, pela sua casa, pela sua vida, pastor. Posso terminar com a minha família aqui?
Você me Pode, permite? com certeza. Vem pra cá. Quero agradecer ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Somos gratos ao Senhor porque pelo seu serviço aqui no Instituto, pelo coração, pelo empenho que o Senhor tem em dar aula aqui no nosso Instituto, em estar compartilhando aquilo que o Senhor recebeu. Nós ficamos muito felizes. Nós queremos desde já presentear. A família vai vir pra cá. Pode vir pra Vem cá, pra pode cá, subir. princesa. Vai. Ou ele tava clamando por esse Ansioso. momento. Ansioso. Pode subir aqui. Senta aqui do meu lado, você, ó. Aqui, Lucas. Um presentinho Olha lá, do ó, pega papai e da família. Vocês vão gostar muito. Aí, ó. Deixa Uma aqui, ó. lembrança de toda a nossa equipe do Adoração Acústica Podcast, em parceria com o LS Atelier, do Obrigado. Cineia Santos. É uma pequena lembrança pro Senhor. Se Calma. quiser abrir, enquanto eles vão, daqui a pouco eles vão cantar, o senhor pode ir abrindo, mostrar pra nossa câmera essa lembrança bonita. Se você quiser encomendar, a pastora está aceitando as encomendas. Vira e mexe, o númerozinho dela aparece aí, junto com os nossos patrocinadores do nosso podcast. Nós queremos agradecer a todos vocês pelo empenho, por se disponibilizar a estar aqui conosco. Queria agradecer também a cada um que esteve aqui no nosso teatro, Pega ali. que esteve aqui ouvindo, compartilhando, interagindo com esse momento. Quero agradecer toda a nossa equipe já, os nossos músicos, e quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou também pelo YouTube. Somos gratos ao Senhor pela sua vida, obrigado pela sua audiência, que você possa ter sido edificado por essa palavra, por toda essa família que esteve aqui, que o Senhor possa te alcançar e te abençoar. Quero te pedir, compartilhe esse link com outras pessoas, que após o término da nossa live, a live ela vai ficar registrada, então você pode compartilhar para que outras pessoas elas sejam edificadas. Se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho, ative as notificações para você não perder nada que é postado no nosso canal. Fique ligado, porque durante a semana nós teremos os cortes também dessa nossa edição do podcast. E queria te pedir também que você pudesse seguir o nosso Instagram, Adoração Acústica Podcast, e também seguisse também o Instagram do Instituto Lena de Graça. Assim que você seguir, você estará contribuindo com esse trabalho, estará contribuindo com o Instituto, você estará contribuindo para que essa mensagem ela possa ir mais longe, para que o Instituto ele possa chegar mais longe também. Então seja um canal de Deus nessa noite e abençoe vidas através do nome de Jesus, através desse canal, porque nós temos a certeza de que o Senhor ele está edificando vidas através desse canal. Pastorzão, antes da gente terminar, antes dessa família bonita cantar, eu queria que o Senhor deixasse uma última palavra para as famílias que estão nos assistindo, para cada ouvinte que está nos assistindo, para a gente poder encerrar com chave de ouro e continuar adorando ao Senhor. A reflexão é: não tenha medo de servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, com intensidade, com verdade de coração. Fica para nós o conselho que o apóstolo Paulo deixou para o povo de Corinto, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 58. No demais, irmãos, sedem firmes e constantes, sempre abundantes, no servir ao Senhor, sabendo que nenhum do vosso serviço será vão no Senhor. Do Senhor virá a recompensa para tudo aquilo que fazemos para Ele. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém? Vamos adorar o Senhor então? Tão lindo é cada momento que me visita, faz de mim o teu altar, quero ir contigo mais profundo. Segura mim, amor, sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Dentro desse amor, e sem ti eu sei que morro.
roupas novas, Pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo